Agora eu estou aqui para nós falarmos de atividade. É a hora que vocês vão mostrar o que vocês aprenderam, que nós estamos realmente trabalhando no dia a dia, aqui pelas nossas aulas online. Hoje nós vamos utilizar o módulo 1 do novo Lendo Você Fica Sabendo. Não é este que vocês pegaram agora recente, é o primeiro que vocês foram lá na escola pegar. Já que eu estou falando dele, eu vou lembrar as crianças que ainda não pegaram o módulo 2 que passe lá na escola para pegar. Lembrando que a escola funciona de segunda a sexta, de 7h30 até as 11h30 da manhã. Mas, por enquanto, nós estamos utilizando o módulo 1. Então, você vai continuar com o módulo 1. Hoje, nós vamos fazer a tarefa número 5. Então, você pega o seu módulo e coloca na página 13, que é onde começa a tarefa número 5. Lá embaixo, no finalzinho, tá bom? Como nós estávamos falando de palavras agora há pouco, nós vamos começar brincando de palavras. Vocês já brincaram de nome, de pessoa, objeto e lugar? Eu tenho certeza que sim. E agora nós vamos brincar. Nós temos aí uma tabela e nesta tabela você vai observar que ele está pedindo algumas coisas. Por exemplo, ele está pedindo que você coloque um nome de uma pessoa que inicie com a letra R. Vamos imaginar aí, nome de pessoas que começam com R. Rafael, Rafaela, Ricardo, Ronaldo, Rebeca, Raimunda. Enfim, eu já dei várias dicas, mas você pode pensar em outros e colocar aqui ao lado. Depois que você colocar o nome de uma pessoa que inicie com R, você vai colocar o nome de um alimento que também inicie com a letrinha R. Um alimento que comece com R, rocambole. Mas você também pode pensar em outros. E agora, vamos para o animal. Eu quero um animal que comece com a letra R. Pode ser raposa, pode ser rato, enfim, você aí é que vai jogar. Vamos agora para a segunda linha. A segunda linha, que é o nome de uma pessoa que inicia com a letrinha P. P de Paulo, Pedro, Patrícia, Pamela, não é? E outros mais. Logo em seguida, queremos um alimento que também comece com a letra P. Que tal pipoca, pamonha, pastel? São vários, não é? E agora, um animal que comece com a letra P. Porco, pato, peru, pavão. Vai depender do que você quiser colocar. E na terceira linha, nós temos aí a letra S. Então, nós queremos o nome de uma pessoa que comece com S. Pode ser S de Sandra, pode ser S de Silvia. Enfim, você vai pensar. Depois, nós queremos um alimento que comece com a letra S. Que alimentos começam com S, hein, gente? Salada, suco. Imaginem mais aí alguma coisa. Sanduíche. E, por último, um animal que começa com a letra S. Pode ser sapo. Enfim, você também pode pensar em outros. Feita a questão número 1 da tarefa 5, você vai mudar de página. Nós vamos para a página 14. Lá na página 14, ele começa assim. Agora, escreva o seu nome completo.
Aí você vai escrever o seu nome completo. Por exemplo, o meu é Nayara Souza Viana. Eu teria que colocar isso. Mas você não vai colocar o meu, você vai colocar o seu. Feito isso, você vai responder a próxima pergunta, que diz assim: quantas palavras há no seu nome completo? Nayara Souza Viana existem 3 palavras. Mas e no seu? Quantas palavras tem? Você vai escrever seu nome e depois você vai contar quantas palavrinhas tem. Feito isso, você vai para a próxima questão, que diz assim: escreva o nome completo de um familiar seu. Pode ser da sua mãe, da sua irmã, do seu pai, do vovô, enfim. Quem estiver aí próximo de você, te ajudando nessa tarefa, você pergunta: qual é seu nome completo? Me ajuda aqui a escrever. Mas é você que vai escrever, não é o familiar, tá? Feito isso, você vai para a questão de número 5, onde você vai comparar o seu nome com o nome do seu familiar aí que você escreveu. Você vai observar as semelhanças e as diferenças. Semelhanças são as coisas em comum que tem em um e tem no outro. E diferenças é o que não tem, é o que tem no seu e não tem no dele. Então, depois disso, você vai olhar aí a quantidade de palavras, né? Quantos nomes tem cada um, as letras, se tem alguma letra em comum, você vai observar. Aí você vai responder a questão 6, que pergunta: quem tem um nome completo maior? É você? É o familiar? Ou são do mesmo tamanho? Lembrando que o que vai definir o tamanho do nome não vai ser a quantidade de palavras, não. Vai ser a quantidade de letras. Como assim, tia? Por exemplo, meu nome é Nayara Souza Viana. Tem 3 palavras no meu nome. O nome da... O nome da... Eu ia usar o nome de um aluno, mas não. Vou usar o nome de outra pessoa aqui da minha família, tá? O nome do meu pai é Nemésio Lopes Viana. Então, ele também tem 3 palavras no nome. Se eu fosse contar para ver qual era o maior, eu iria dizer que era igual, porque os 2 nomes têm 3 palavras. Mas não é isso. Eu vou contar a quantidade de letras. Por quê? Nayara Souza Viana pode ter mais letras que Nemésio Lopes Viana. Então, a gente tem que contar. Então, você vai aí contar a quantidade de letras do seu nome completo e a quantidade de letras do nome completo do seu familiar, para você descobrir quem tem um nome maior, se é você ou se é o seu familiar, ou se os dois têm a mesma quantidade de letras. Feito isso, você vai para a questão 7, que diz assim: como vocês chegaram a essa conclusão? Contando as letras, contando as palavras ou olhando para os nomes escritos? Lembrem-se que eu acabei de dizer. Vocês terão que contar a quantidade de palavras. Vocês terão que contar a quantidade de letras. Olha só, aí no fascículo de vocês tem um para saber mais, que diz assim: o que determina o tamanho de uma palavra é a quantidade de letras que a formam. Veja o exemplo. Eu tenho aí a palavra grande escrito em uma fonte maior e tenho a palavra pequeno em uma fonte bem pequenininha. Agora vamos contar. Grande tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E pequeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Então, observem que apesar da palavra grande estar aparecendo aí como maior, a palavra maior é a palavra pequeno. Por quê? Porque ela tem mais letras. É isso aí.
Eu vou mudar aqui de página, mas você vai continuar na mesma. Nós estamos na página 14. Aí nós temos um pedido, quase uma ordem. Leia os dois textos. O texto 1, ele tem um título que se chama Cadê? É um título que, aliás, é um texto que nós já estudamos nas primeiras atividades deste módulo. O nome do texto é Cadê? E aí está ele. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Fugiu para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. E cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Está amassando o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. E cadê a galinha? Está botando o ovo. Cadê o ovo? Quebrou. Eu espero que vocês lembrem desse texto que nós já lemos quando nós estávamos estudando Parlenda, que é um tipo de texto que traz versinhos com o objetivo de nos entreter em alguma brincadeira ou até mesmo para nos divertir. E às vezes eles têm rima, ou seja, algumas palavras têm o som final igual ou parecido. Esse é o texto 1. Temos agora o texto 2, que nós também já conhecemos, que tem o título chamado A Raposa e as Uvas, e é uma fábula do La Fontaine. Lembra? Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo, sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Só que sua alegria durou pouco. Por mais que tentasse, ela não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, ela resolveu ir embora dizendo: por mim, quem quiser essas uvas podem levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria. Moral: às vezes, deixamos de aceitar ou corrigir nossas deficiências. Assim como a raposa inventou que as uvas estavam verdes e azedas e começou a desdenhar o que não conseguiu conquistar. Depois desta leitura, você vai para a questão de número 9. Só um minuto. Lembra a brincadeira de escrever nomes de pessoas, alimentos e animais? Vamos continuar brincando. Só que agora as letras iniciais podem variar e você precisa encontrar o que se pede em um dos textos, escrevendo o número do texto em que você encontrou. Então vamos lá. Na primeira coluna aí da tabela, ele pede nome de pessoas. Lá no texto 1 ou lá no texto 2, você irá procurar nome de pessoas. Não é o personagem, é nome de pessoas. Se tiver, você coloca. Se não tiver, você deixa em branco. Na próxima coluna, ele pede um alimento. Eu sei que lá no texto Cadê tem um alimento. Tem mais de um, não é? Tem o toucinho, tem o ovo, enfim, você pode procurar lá. Tem também na terceira coluna o pedido de um animal. No texto 1 tem animal? Tem sim. Tem o gato, tem o boi, a galinha. E aí do lado está perguntando qual é o número do texto que você achou isso? No 1 ou no 2? As sugestões que eu dei estão no 1. Agora vamos para a próxima coluna. No texto 2 também não tem pessoas. Então nós vamos deixar em branco. Porém, tem algum alimento? Tem. Qual é o alimento? As uvas. Que animal você pode citar lá no texto 2? A raposa. E qual é o número do texto? 2.
Questão de número 10. Compare os textos e escreva nos círculos a letra S para o texto que é semelhante, para o que é semelhante nos textos e D para o que é diferente nos textos. Como assim, tia? Você vai comparar o texto 1, que é uma parlenda, com o texto 2, que é uma fábula. O que tiver nos dois, você vai marcar S de semelhante. E o que tiver em um e não tiver no outro, significa que eles são diferentes. Então, você vai colocar um D. Então, vamos lá. O primeiro círculo é: os dois textos têm título? Tem, sim. O nome do primeiro texto se chama Cadê, apesar que ele não aparece aí nessa lição. Mas na lição 1 ou é 2, se eu não me engano, tem o texto. E ele se chama Cadê? Então, os dois têm títulos? Sim. Então, você vai colocar S. Segundo círculo. Os dois são divididos em parágrafos? Não, não, não. A parlenda, ela é formada por versos, não são divididos em parágrafos. Então, aí você já vai colocar qual letra? D. Terceiro círculo. Os dois textos têm animal? Sim. Então, você vai colocar S de semelhante. Os dois textos citam algum alimento? Sim. Então, você também vai colocar S de semelhante. E o último círculo pergunta: os dois textos têm moral? E aí, parlenda tem moral? Não, não. Qual é o gênero textual que traz uma moral? Fábula. Muito bem. Então, aqui você vai colocar a letrinha D. Eles são diferentes. Você agora vai mudar de página para que a gente possa continuar a tarefa. Questão de número 11. Você vai ligar a primeira coluna para a segunda e a segunda para a terceira. Só que vai sobrar alguma informação aí. Então, vamos lá. O texto 1 era o texto Cadê? O texto 1, ele é um poema, uma fábula ou uma parlenda? Não diga poema. O texto 1 é uma parlenda. Então, você vai ligar o texto 1 para a palavra parlenda. Agora, pergunta: a parlenda serve para divertir, para emocionar ou para trazer um ensinamento? Não diga outra coisa além de para divertir. Então, você vai ligar texto 1, parlenda, serve para divertir. E o texto 2? A raposa e as uvas é qual gênero? Poema é? Não é não. Fábula. O texto 2 é uma fábula. E para que serve a fábula? Para passar um ensinamento. Então, qual é a informação que sobrou? Poema. E para que serve o poema? Para transmitir emoção. Mas aí você não vai ligar. Você só vai ligar o texto 1 e o texto 2, tá? Pergunta de número 12. Qual dos textos você mais gostou? Não me diga que não gostou de nenhum. Você vai lê-los e vai escolher um, tá bom? E aí você vai marcar: ou eu gostei do texto 1 ou eu gostei do texto 2. A. Escreva o título desse texto. Se você gostou do 1, o nome dele é Cadê? Se você gostou do texto 2, o nome dele é A Raposa e as Uvas. B. Por que você preferiu esse texto? Por que você preferiu o texto 1? Por que você preferiu o texto 2? Não vale dizer que é porque ele é legal. Você vai dizer algo mais completo. Olha, eu gostei do texto 1 porque ele é divertido, serve para brincar. Não, eu gostei do texto 2 porque ele transmitiu uma lição importante para a minha vida. É esse tipo de coisa que você vai responder, tá bom? C. Leia para alguém de sua família o argumento que você escreveu e pergunte o que ele entendeu. Se ele entendeu o que você quis dizer, bata palmas. Mas eu também vou querer saber, tá bom? Eu também vou querer saber a sua resposta.
Vamos agora para a questão de número 13. Você vai pintar as palavras relacionadas a cada texto de acordo com a cor pedida. Por exemplo, se a palavra estiver no texto 1, que é o texto cadê, você vai pintar ela de verde. E se a palavra estiver no texto 2, que é a raposa e as uvas, você vai pintar de amarelo. Por exemplo, a palavra fugiu estava lá no texto 1 ou estava no texto 2? Fugiu estava no texto 1, que é o texto cadê. Então, você vai pintar de verde. E a palavra lambeu? A palavra quebrou? A palavra bebeu? A palavra dobrou? A palavra comeu? A palavra queimou? Estas palavrinhas você vai pesquisar. Se você achar no texto cadê, você vai pintar de verde. Se você achar no texto a raposa e as uvas, você vai pintar de amarelo. E agora, você vai continuar marcando aí as respostas. Olha só, que semelhanças há entre as palavras acima? Tia, que palavras? Estas palavras aqui, ó, que a gente acabou de ler. Fugiu, lambeu, quebrou, bebeu, dobrou, comeu e queimou. Que semelhança? O que é que elas têm de parecido? Todas têm a mesma letra inicial. Todas têm a mesma letra final. Todas fazem parte do mesmo texto. Todas se referem ao passado. Todas são dissílabas. Dissílaba quer dizer duas sílabas. Você vai contar aí para saber quantas sílabas. B. Escolha uma das palavras e escreva com ela uma frase. Você vai escolher uma daquelas palavras anteriores e vai criar uma frase. 14ª questão. Releia o texto que você escreveu na questão 8 da tarefa 2. A tarefa 2, que nós fizemos já há um tempinho atrás, tinha um texto, tinha as imagens de um macaco, não é, com a mochila, e vocês tinham que criar uma história, com mochila não, gente, com a pasta. E aí vocês tinham que criar uma história de acordo com essas figuras. Então, você vai reler o seu texto que você fez aquele dia para analisar como foi que você escreveu. Aí tem umas perguntinhas. Lá no seu texto, você contou a história de acordo com as gravuras? Sim ou não? Depois, você colocou um título? Sim ou não? C. Qualquer pessoa conseguiria ler seu texto? Você fez uma letra tão bonita e organizada que qualquer pessoa conseguiria ler? Sim ou não? E D. O texto tem início, meio e fim? O texto começa falando onde aconteceu, quem são os personagens, em que lugar vocês estão, quando foi que aconteceu. O meio você vai desenvolver a história e no final você vai dizer como terminou, se terminaram felizes, se terminaram tristes. Enfim, você vai reler o seu texto lá da tarefa 2 para marcar essas perguntinhas aqui da questão 14. Depois que você tiver feito isso, você vai fazer alguma alteração que você ache necessário no seu texto. Se você descobriu que o seu texto está ótimo, não precisa de nenhuma mudança, maravilha! Então, você não vai fazer nada. Mas se você perceber que o seu texto está faltando algum detalhe, você vai reescrevê-lo aí, nestas linhas, e me enviar, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que o vídeo tenha sido bem esclarecedor. Mas não se preocupem, qualquer dúvida durante a realização da atividade, eu estou aqui online para tirar as dúvidas de vocês, tá bom?